O senhor entrou com essa ação mencionando que teria sido ameaçado, coagido, perseguido, que teria correspondências violadas. Exatamente o que aconteceu? Tá. Eu, em 2015, exercia o cargo de secretário-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. E, precisamente após a deflagração da Operação Lama Asfáltica e Pilar de Pedra pela Polícia Federal, que trazia no bojo dessas investigações a existência de uma máfia no estado de Mato Grosso do Sul, e nessas investigações surgiu o fato de que o réu, o senhor Valdir Neves Barbosa, tinha intimidade com essa máfia. Então, após essa operação Lama Asfáltica, 3 servidores que eram vinculados ao Ministério Público de Contas, sendo o chefe de gabinete da Corregedoria do Ministério Público de Contas, o assessor jurídico do procurador e o auditor mais antigo do Brasil à época, o senhor Reinaldo Guimarães, e eles eram todos vinculados à Secretaria-Geral do Ministério Público, eu era o secretário. Eles protocolaram uma representação junto à Corregedoria do Tribunal de Contas, denunciando o senhor Valdir Neves por envolvimento com a lama asfáltica, com o senhor João Amorim e a outras condutas ilícitas que ocorriam ali no Tribunal de Contas. Após essa representação, que não foi feita por mim, foi feita pelos meus subordinados, no dia seguinte eu fui proibido de entrar no órgão pela segurança do senhor Valdir Neves. E desde então comecei a sofrer todo tipo de coação e assédio, porque a mim foi atribuída a responsabilidade por tê-lo denunciado por essa corrupção. E a partir de então nós temos vários atos concretos desde 2015 dessa coação. O primeiro ato eu relatei ao Ministério Público do Trabalho, e está nos autos o meu depoimento em 2015 no Ministério Público do Trabalho, onde eu estou denunciando a minha proibição de entrar no órgão. Eu era diretor do órgão, diretor-geral do Ministério Público de Contas. E após a denúncia contra o conselheiro, me foi vedado o ingresso no órgão. Então eu procurei o Ministério Público do Trabalho junto com outros servidores para denunciar esse assédio, bem como a invasão de todos os nossos sistemas de informática àquela época. Essas denúncias estão nos autos, elas são de 2015. Continuando isso, nós estamos falando em agosto de 2015. Durante esse período, esse segundo semestre, houve muitos embates entre a Associação Nacional do Ministério Público e o Tribunal de Contas, onde a Associação Nacional do Ministério Público ela passou a denunciar por meio de nota pública em jornal que o Tribunal de Contas protegia a máfia do lixo e estava praticando assédio contra os servidores do Ministério Público e também contra os membros do Ministério Público de Contas. Então houve uma nota pública publicada em dezembro pela própria Associação Nacional do Ministério Público de Contas denunciando esses fatos. Após essa publicação dessa nota, o Procurador-Geral de Contas, Dr. José Edo Camilo, ele foi solicitado a ele a presença dele no gabinete da presidente, o senhor Valdir Neves, por várias vezes. E o Procurador de Contas voltou do gabinete do Valdir Neves dizendo que eu deveria andar armado e temer a minha segurança. Quem disse isso foi o Procurador-Geral Dr. José Edo Camilo, e ele disse isso na frente de outras pessoas, que eu deveria andar armado para trabalhar no Tribunal de Contas, porque o Valdir estava muito raivoso comigo, porque ele atribuía a autoria daquela denúncia a mim. Então, quando o Procurador-Geral de Contas começa a me dizer que eu, secretário-geral do órgão, que para ir trabalhar tive que buscar o Ministério Público do Trabalho, ajuda.
teria que trabalhar armado. Isso foi muito forte para mim, foi muito difícil. Eu fiquei com medo da minha segurança. Comuniquei tudo isso aos órgãos competentes, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, e existem ações em trâmite nesse sentido. Então eu me senti ameaçado e coagido, porque se eu tenho que andar armado é porque alguém quer liquidar com a minha vida. Então, ouvi do próprio Procurador-Geral de Contas de Mato Grosso do Sul que o presidente do Tribunal de Contas, em razão de ser ligado à máfia do lixo, ao João Amorim, estaria ameaçando a minha segurança porque os servidores do Ministério Público de Contas estavam fazendo o seu ofício, o seu trabalho, que é o cumprimento da lei, a fiscalização dos contratos. Então, enfim, desde a assunção da posse do Valdir Neves como presidente do tribunal, ele sempre se dedicou a proteger o contrato do lixo e outras questões que envolvem a lama asfáltica. E sempre que o Ministério Público de Contas ia intervir como órgão nessas questões, nós éramos ameaçados, e até que então, quando foi em dezembro, eu pedi minha exoneração do cargo de secretário-geral por temer a minha segurança e essas ameaças que eu sofri. Eu já saindo do órgão, quando foi em 2017, eu estava viajando, eu saí do órgão, não me interessei por nada mais lá, tomei as providências junto ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, de tudo que aquilo que está acontecendo, e essas ações estão em trâmite, da proteção do tribunal, o grupo do João Amorim. E aí eu peguei e saí do tribunal. Eu estava lecionando na cidade de Nova Alvorada do Sul, quando foi em 2017, em março, eu recebo uma ligação da senhora Vanusa Falcão, que está rolada como testemunha, secretária do Procurador-Geral, onde essa me disse que uma viatura da Polícia Militar, uma guarnição, estava no órgão para me conduzir a uma condução coercitiva. E eu estava em viagem na cidade de Nova Alvorada. Então eu não sabia do que se tratava, essa condução coercitiva, fiquei assustado, rompi minha viagem de trabalho, entrei em contato com a Vara de Precatória Civil de Campo Grande, onde eu descobri que uma intimação para eu comparecer na audiência, que se tratava de um processo de Ribas do Rio Pardo, processo que o chefe de gabinete da presidência do tribunal tinha interesse, porque a esposa dele trabalhava naquele processo. Então, o que aconteceu? Essa intimação, não obstante o protocolo do Tribunal de Contas ser eletrônico, digitalizado, ela foi retida e desviada para o gabinete da presidência. E ao invés de eu ser intimado para comparecer na audiência, eles receberam e não me comunicaram. Eu já não trabalhava no órgão há 2 anos. E a minha intimação para comparecer na audiência foi recebida na presidência do tribunal, conforme está nos autos. Quando eu soube disso, eu procurei o juiz, disse que eu não tinha sido intimado, o juiz revogou a ordem de condução coercitiva. Pois bem, quando eu cheguei em Campo Grande, olhei o processo, vi do que se tratava e percebi que de 2015 a 2017 minha correspondência continua sendo violada. Eu denunciei isso em 2015 e novamente ocorreu em 2017.